Sprite e Z são gêmeos idênticos. E apesar de dividirem o mesmo amor pelo esporte, a semelhança entre eles acaba por aí. Filhos de pais separados, eles cresceram longe um do outro. Mas um mal-entendido vai os unir novamente. Ou quase isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Mundo BL. Eu sou a Fujoshi e hoje nós vamos falar de Twins. A série foi dirigida por Pro Siwasit e Bao Kanatorn Tabvilai. Pro Siwasit é um diretor e cineasta tailandês que trabalhou como diretor assistente em The Eclipse e agora dirigiu a série Twins. Bao Kanatorn Tabvilai, também conhecido como Bon, é um diretor tailandês que trabalha para a produtora Heavery Film Bangkok e participou da direção de Twins, sendo um diretor iniciante e sem muitas séries no currículo. Produzida pela Channel 3 e pela Heavery Film Bangkok, Twins é uma comédia romântica e esportiva da Tailândia, tendo ao todo 12 episódios de aproximadamente 47 minutos e que foi ao ar de 3 de novembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024. Twins está disponível na plataforma Gaga ou Lala, mas pode ser vistas nas nossas amadas e necessárias fansubs. Apesar de não ter produções próprias, a Heavery é conhecida como uma casa de produção cinematográfica, localizada em Bangkok, que contribui muito para a produção cinematográfica no país. Com um elenco de atores iniciantes que, mesmo com pouca experiência, entregaram muito nessa série, nós temos como casal principal Frame e Ryan. Frame, com 26 anos, que interpretou os gêmeos Z e Sprite, e Ryan, com 21 anos, no papel de First. Frame já começa a atuar com uma responsabilidade incrível de interpretar gêmeos com personalidades muito diferentes. Tarefa que não é fácil nem para o mais experiente dos atores. Mas mesmo não tendo muita experiência, ele conseguiu passar uma veracidade muito boa nos personagens, nos fazendo realmente ver o quão diferente os gêmeos Sprite e Z são. Ryan não teve muitos desafios nessa série, ficando quase como um suporte. Já que os personagens principais eram os gêmeos, ele não foi muito exigido na série, mas a sua pouca experiência ficou bem evidente nas cenas de drama, que pedem mais dos atores. Temos também no elenco Mimi, que interpretou Salmon, uma atriz de 27 anos que já possui mais experiência no currículo e que foi de fundamental importância no desenvolvimento da história e em toda a trama de troca entre os personagens Sprite e Z, mostrando a sua experiência ao conseguir interpretar muito bem a amiga e confidente de Sprite, ao mesmo tempo em que faz um par romântico com Z. Os atores de suporte dessa série são muitos e em sua maioria de atores iniciantes ou com pouca experiência, mas que mostram seu comprometimento com o roteiro e suportando bastante a trama. Vale destaque especial para o casal secundário Po, que interpreta Tum, amigo do Sprite, e Tim, que interpretou Sun, colega de Z e parceiro de time. Os dois atores contribuíram muito para as cenas fofas da série, sendo um casal doce que trouxe leveza para o roteiro. Tim também conseguiu nos passar muito bem a vibe de drama por ter um crush não correspondido por Z. Ver as carinhas de sofrimento dele foi de partir o coração. Twins não se tornou uma série de muito sucesso entre os BLzeiros. O fato de estar em exibição junto com outra série de peso e trama densa como Last Twilight fez com que Twins fosse esquecida na prateleira por muitos. Não ajudou muito o fato de Twins não caiu no gosto do público que assistiu. Com uma nota 7.4 no My Drama List, essa série realmente não caiu no gosto do público, sendo conhecida pelos que gostaram da trama como uma série simples, fofa, mas sem grande complexidade ou profundidade no roteiro.
Apesar da excelente química entre os protagonistas, a série recebeu críticas pelo roteiro fraco e decisões questionáveis dos personagens. Mas, se você gosta de esportes e romance, vai gostar de assistir Twins. Vamos à sinopse? A série conta a história de dois gêmeos idênticos, Sprite e Z. Embora se acredite que os gêmeos idênticos produzidos a partir do mesmo óvulo compartilham um vínculo especial, como se fossem a mesma pessoa, este não é o caso para Sprite e Z. Ambos seguem a mesma trajetória como atletas desde o nascimento, mas ambos desejam ser o único destaque. Em uma noite, alguns colegas de classe de Sprite acabam encontrando o Z na rua e, sem perceber que eram pessoas diferentes, espancam o Z, pensando que era Sprite. Levado para o hospital, Z precisa ficar um tempo afastado das quadras e do esporte. Sua mãe, preocupada com a sua vaga no time principal, acaba pedindo para que Sprite fique no lugar do irmão, enquanto tem que viver sua própria vida, e também agora do irmão internado. Sprite acaba se aproximando dos colegas do time de Z, mas descobre que a personalidade de poucos amigos do irmão não é só para ele. O time não gosta dele e não simpatiza muito com Z, tendo o desafio de aprender o esporte do irmão, conquistar os colegas de time e ainda por cima continuar vivendo sua própria vida. Sprite se envolve em uma série de emoções e confusões. Essa troca vai dar certo? A série começa com uma vibe meio mix de Not Me Crossing the Line, mas termina com ares de novela mexicana. O primeiro episódio termina com uma promessa incrível de um roteiro promissor e uma história que poderia ser muito bem explorada. Mas algo acontece em Twins que nos faz ver como o roteiro vai decaindo, episódio após episódio, e chega em um fim que nos traz um único sentimento: finalmente acabou. O meu maior medo, ao começar, foi ver que o Frame era um ator iniciante e iria interpretar gêmeos. Isso já me fez ficar com um pé atrás, mas neste ponto, o medo não foi fundamentado. Frame entregou muito. Mesmo com sua pouca experiência, mostrou que tem um caminho promissor como ator e que pode ser melhor explorado no mundo BL, com papéis de mais desafio. Ele realmente não deixou a desejar na atuação, mesmo vendo que ele não teve muitos desafios, já que o roteiro não teve profundidade suficiente para explorar mais suas qualidades de atuação. Vendo o primeiro episódio, uma série de perguntas me vem à mente. É tão normal assim na Tailândia quando pais se separam, cada um leva um filho gêmeo consigo? Tipo quem divide imóveis? Essa situação já me deixava angustiada em Not Me, vendo que a separação dos pais acabou acarretando na separação dos irmãos. E ver essa mesma situação, que na minha opinião é totalmente ridícula, se repetir em Twins, me faz realmente questionar se isso é tão normal assim por lá. Outra pergunta que fiquei me fazendo durante toda a série é: qual o problema do Z? Ele apresenta um ódio do mundo, mas ainda mais do irmão gêmeo, que ficamos curiosos em saber o que aconteceu entre eles para que esse sentimento dele para com o mundo fosse criado. Mas infelizmente essa resposta a gente só pode subentender, já que os buracos de roteiro e sua pouca profundidade nos fez ficar sem uma resposta clara para isso. A partir de um começo promissor, uma chuva de clichês cai em nossas cabeças, com cenas previsíveis e esperadas, que não nos trazem nenhum desafio ou dúvida mais profunda. Na verdade, somos bombardeados com tantas atitudes questionáveis que ficamos mais chocados do que intrigados nessa série. O fato de termos um Sprite comunicativo e mais aberto e um Z fechado e prepotente me fez questionar a inteligência dos colegas de time, por não repararem que só podia ser uma pessoa diferente. Mesmo sendo idênticos, era tão visível que a atitude dos dois era completamente diferente que, se não fosse outra pessoa, ele só poderia ter ficado louco para mudar tanto do dia para a noite. Mas claro que nem só de personagens sem sal é feita Twins. Temos uma mãe bem padrão nessa história. E quando digo padrão, é completamente negativo.
temos diversos defeitos que os pais do universo Boys Love apresentam. E é impressionante como a mãe do Sprite, Izzy, parece ter todos eles. Uma mulher egoísta, que vê no filho a realização dos seus próprios sonhos, obrigando o filho a jogar vôlei por um sonho que era dela. Mas o cúmulo foi ver uma mulher que, com o filho no hospital, depois de ter sido espancado e estar internado, a mulher só pensava no vôlei, em como ficaria a posição do filho no time. Sério, só faltou ser homofóbica para completar o kit mãe escrota. Nunca vi um personagem que precisasse tanto de terapia como essa mulher. E Twins continua, episódio após episódio, sendo um completo nada. E acredito realmente que quem flopou esta série, certeza que parou de ver no episódio 3 ou 4. Foi bem difícil continuar vendo Twins depois do episódio 4, por ver que o roteiro continuaria sem profundidade e sem nenhuma novidade. Ver o Z parecendo uma criança mimada que culpa o Sprite por tudo e o odeia por nada é cansativo. O Sprite se matando de cansaço para conseguir viver as duas vidas e o Z agindo como se a culpa do mundo fosse do irmão. Irritante. Nem o desenvolvimento do casal principal, Sprite First, foi bem explorado. Não tivemos flirts, não tivemos toques que aquecem a necessidade de ficar um perto do outro. Temos um first fechado que neste momento não sabemos mais se é ódio ou timidez. Temos um Sprite tão aberto e intrometido que chega a ser cômico no sentido negativo. Afinal, por que a insistência de querer ganhar a amizade dos colegas do time do irmão? Não é como se ele fosse viver para sempre naquela realidade. A transição do ódio para a amizade e para o amor não foi bem explorada. Não sentimos a transição. Eles realmente não souberam explorar essa mudança de sentimento entre os personagens. O casal secundário ficou nas farpas, mas o crush do Sam pelo Z parecia ser mais forte do que o encanto dele pelo Toon. Não tivemos desenvolvimento deste casal, o que foi uma pena, afinal eles eram tão fofinhos juntos. Poderiam ter rendido bem mais. E temos ainda outro casal que tinha muito potencial e material para ser explorado. História tinha para eles entregar, mas também não entregaram. Uma mistura de amizade colorida e relacionamento tóxico que ficou mal explorada e mal explicada. Mas foi um final bem interessante, um fechamento até que coerente. Não que essa história tenha muito spoiler a dar, mas me sinto no dever de avisar mesmo assim. Se você ainda não assistiu a essa série e não quer estragar a sua experiência, pausa esse episódio por aqui. Assiste a série e volte para ver se a nossa opinião combina. A partir de agora, teremos spoilers. O desenvolvimento do Sprite no vôlei foi um dos poucos pontos bem demonstrados e explorados nessa série. As dificuldades dele para aprender o esporte que o Z domina foi muito bem demonstrada. A dificuldade dos colegas em aceitar o desempenho que decaiu, afinal eles achavam mesmo que era o Z, mesmo isso sendo bem estranho de imaginar. Temos a demonstração de exaustão do Sprite em praticar dois esportes. O time se unindo e ficando mais amigos, apesar das diferenças. E no final, uma superação e aprendizagem do Sprite, que cheguei a achar que ele mudaria para o vôlei no final da história. E ainda acho que se ele tivesse mudado, a história teria um plot inesperado pelo menos. Mas não, seguimos com um roteiro clichê e previsível. Alguns pontos ainda nos causam choque, mas é mais pela incredulidade do que por ser inesperado. Vemos o Z, que já demonstrava ser bem imaturo e mimado, querer viver a vida do irmão. E claro, como bons pais responsáveis e éticos, eles simplesmente aceitam que um filho vai viver a vida do outro. Por que não? Mas o que a gente poderia esperar de pais que dividiram filhos como se fossem pratos? Maturidade? E uma gota de profundidade nos é dada, quase que como por dó, ao vermos o quanto o Z, ao abrir mão de tudo pela mãe, ao viver a vida que a mãe queria que ele vivesse, acabou abdicando do seu futuro e descontando toda a sua frustração no sentimento que tinha pelo irmão, que na cabeça dele estava vivendo a vida que ele queria poder ter vivido.
Só assim conseguimos entender o ódio e o ressentimento que o Z tem pelo irmão. Mas o que não faz sentido é por que ele não dirigiu esse ódio para a pessoa certa. A mãe dele. A química do casal principal é boa. Foi a construção deles que ficou mal demonstrada. A cena do beijo foi tecnicamente bonita, mas sem sentimento. A atuação do Frame durante a série melhorou muito. A química Frame-Ryan ficou melhor no final. Conseguimos sentir os toques, os olhares. Conseguimos sentir uma farpa de paixão entre eles. Mas não podemos dizer o mesmo do roteiro, que continuou fraco e superficial. A pouca experiência do elenco não pode ser a culpada pela série não ser boa. Afinal, não temos muitas cenas que os desafiem a ponto de dizer que foi a pouca experiência. Também não consigo dizer que foi culpa do baixo orçamento. Desculpa bem utilizada por BLzeiros para justificar séries não tão boas. Afinal, temos verdadeiras obras de artes com o orçamento de um pão na chapa com café. Eu tento entender por que de Twins ter sido tão frustrante, e eu não consigo achar uma resposta. Assisti essa série na velocidade 1.5 e não senti problema para entender ela na íntegra. Sinal de que foi uma série arrastada e bem parada. Tínhamos vários casais para serem explorados. Uma rivalidade de irmão que poderia ser melhor trabalhada. Uma agressão que, mesmo fazendo parte do plot, foi deixada de lado e só explicada no final. Da mesma forma que o ódio virou amor sem percebermos em Sprite e First, vemos também um ódio de irmãos sumir do nada em Z e Sprite. Em um episódio ele odeia o irmão e no outro estão jantando e jogando juntos. Nem mesmo o ganho de consciência do Z foi demonstrado. Só surgiu, brotando do nada. E Twins termina como um dramalhão mexicano, com pinceladas de romance e algumas cenas fofas. A cena dos casais juntos não trazem refresco nem sensações boas. Só nos fazem ter o sentimento de finalmente. A cena final, referência de Crossing the Line, o beijo da rede de vôlei, só nos faz sentir pena dessa série. Afinal, Crossing the Line tem um desenvolvimento muito bom e uma química de milhões. Ter a referência de uma série tão boa em outra tão mediana chega a ser uma piada de mau gosto. E como para coroar o kit mau gosto, temos uma cena quase que pós-crédito, que era para ter sido hot e picante, mas ficou mais com a sensação de onde esse diretor estava com a cabeça. Por ser uma história com chuva de clichês mal explorados, por não ter profundidade, pelas atitudes duvidosas dos personagens, por todas as janelas abertas e não fechadas, e por parecer no final que estava vendo um remake barato de A Usurpadora, é que Twins ganhou uma nota 7 desta Fujoshi. Nota que dei mais pelo esforço do elenco e pela fofura deles do que por merecimento de roteiro e história. Mas, se você gosta de novelas mexicanas, Twins é perfeita para você. E para finalizar o episódio de hoje, a minha indicação de música da semana é Love Wins All, da IU, com o MV fofo com participação do V do BTS. Eles ficam lindos juntos, mas não fiquem bravas, ARMYs, não estou shippando nem insinuando nada. Só disse que eles são visualmente, realmente lindos juntos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você consegue me achar nas principais redes @fujoshi_MundoBL. Espero que você tenha gostado dessa nossa resenha. E se tiver gostado, já deixa sua avaliação nessa plataforma para que a Fujoshi chegue em ainda mais BLzeiros. Até a próxima! Tchau!